Ó, tá na hora. Tertúlia. Gente, boa tarde para todos. Hoje é a década dentro da paracronologia. O que vem ser a década? É um conjunto de 10 anos consecutivos relativos à existência intrafísica ou à discriminação cronológica da historiografia pessoal ou geral. A série de 10, o espaço de 10 dias, a década atrás, a década à frente, a autoconscientização temporal, o cronograma existencial, a análise cronográfica das décadas existenciais pessoais, o ciclo vital, sono, vigília, a última década do século XX, a primeira década mais quente, o terceiro milênio, o decênio respirando oxigênio, as 2 décadas, vintênio, da TENEPS pessoal, a demarcação das décadas, o índice das faixas etárias, as 5 décadas do jubileu evolutivo, as 5 décadas da invexibilidade, as 5 décadas de tenepsismo, as 5 décadas de ofiexualidade, as 5 décadas da paraperceptibilidade, as 5 décadas de execução da proex pessoal, as 5 décadas de dispersidade. Vocês veem que é muito desafio. A década da criação da tradição, da publicação periódica da ciência. A casa da maturidade 200, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A perda da massa muscular da pessoa a cada década. Essa massa muscular é para falar que a pessoa não perde outras coisas, tá certo? Só de neurônio. Agora, depois, além das logias, nós falamos na 10 fases da evolução dos contrapontos cronológicos, que a gente chama atenção aqui dentro da argumentologia. O tempo engana na vida humana. Se a consciência não se organiza, as décadas passam rápido e as realizações não aparecem. O rolo compressor das inutilidades funciona o tempo todo. Quer dizer, aí está o casamento do rolo compressor com o tempo. Com qual periodicidade você inventaria as autorrealizações? Quais foram as conquistas da última década? Minhas perguntas às vezes são muito cretinas, mas elas são pertinentes, tá certo? Agora, respondendo aqui, ficou de ontem, seu do bem marketing, tudo a ver? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Marketing é uma coisa difícil, tem que examinar. Qual a intenção, o que a pessoa está fazendo. Agora, na minha prestação de serviço, eu quero falar aqui para vocês sobre autoajuda. A autoajuda das mais sérias que tem é quando ela mexe na cirurgia ou na clínica. Então, eu quero falar de um caso aqui. Homem faz traqueostomia com faca e se salva. Ao perceber que sua garganta estava fechando, o americano Steve Weider, da cidade americana de Omaha, em Nebraska, não ligou para o serviço de emergência. Por achar que a ajuda não chegaria a tempo, ele decidiu fazer uma traqueostomia com a faca caseira para voltar a respirar. Informou a agência da AP. E olha, ela foi bem feita e ele se salvou. Eu quero lembrar para vocês que tinha um médico na minha terra que também estava numa condição dessa e viu que estava supurando uma apendicite aguda dele. Ele mesmo fez a cirurgia, na casa dele. Uma outra coisa. Tem aquele caso que foi até feito depois dentro de um conto lá de Goiás, mas essas coisas eu já tinha ouvido falar na minha infância, antes de ler o conto. Essas coisas já aconteceram. Que o cara estava na fazenda, eu já contei esse caso há muitos anos aí, no Instituto. O cara estava na fazenda e o filho pediu para ele, ô papai, traz uns ovos de periquito para mim. Então ele falou, não, eu vou arranjar para você. Aí ele foi andando, quando ele ia voltar para casa, no fim lá do expediente dele, na fazenda, ele viu o ninho de periquito e enfiou a mão lá dentro. Na hora que ele enfiou, ele sentiu aquela dor, olhou, tinha um urutu,
que é aquela que tem uma cruz na testa. Urutuês falam que se não mata, aleja. Agora, a hora que pegou na mão dele, o que ele fez? Ele estava com o facão, tirou o facão e pá! Cortou a mão, tirou a mão fora, apertou aqui e foi para casa e se salvou. De modo que isso aí é o caso do Urutu. Esse caso é sério. Eu já tinha ouvido falar nisso. É uma das piores cobras que tem no Brasil. Agora, por exemplo, no meu caso pessoal, a única coisa que eu já fiz foi fazer injeção dos meus processos lá com o Sakurai na frente dele, né? Que tinha que fazer. Isso no espelho, eu mesmo fiz no meu rosto, quer dizer, não é fácil. Então eu sei o que é o processo dessa autoajuda clínica, cirúrgica, não é fácil. Agora, isso tudo é um processo para a gente estudar. Vale a pena a gente ver o que vai fazer com isso. Agora, a propósito, eu queria dizer para vocês que estão fazendo aí verbete, e que desejam fazer verbete, que as sessões mais difíceis, ao que tudo indica até o momento, primeiro é a argumentologia, que é a base da pessoa fazer a discussão. Segundo é numerologia. Terceiro é a frase enfática. Eu raramente encontro a pessoa que faz frase enfática direito. Ou ela tem preguiça, ou ela não sabe, ou ela não vê os detalhes. E quarto é exemplologia. Só para a turma ficar sabendo que tem visto aí pela situação que a maioria ainda boia nesse assunto. Não, é argumentologia. Na ordem é argumentologia. Não, na ordem mesmo é argumentologia, numerologia, frase enfática e exemplologia. Essas dão trabalho. Às vezes até para mim mesmo. A exemplologia às vezes é difícil, porque eu já fiz muitas e não tem nenhuma igual a outra. Elas chegam perto, mas não são iguais. Então o meu problema maior na exemplologia é o processo da saturação do expediente, né, da ideia. Qual seria uma sequência para melhorar essa dificuldade? A enumerologia, para mim, eu sempre pergunto ao senhor, porque eu não, para mim fica difícil, assim, no primeiro momento. Então, também para fazer um verbete... A enumerologia é dos mais difíceis que tem aí. Primeira coisa é a pessoa, se ela viu que está difícil ter uma ideia, esquece isso, não faz nada. É o melhor. Porque fazer besteira também não vai adiantar nada, vai dar trabalho para a pessoa e para mim, né? Depois. Então, o melhor é não fazer. Deve fazer com consistência. Tem que ver que tem uma orientação da ideia, é a retilinearidade do pensamento. Não pode ter dispersão. A maioria erra porque são dispersos. É o meu caso. É a maior prova da uma... falta de retilinearidade. É a isonomia da elaboração do pensamento. Não existe o equilíbrio. A isonomia elaborativa, sabe, pensênica. Professor, da exemplologia, que é a quarta é a sequência. Exemplologia. A gente faz a neologia. Sim. Agora, aí, a partir disso... Eu compliquei a exemplologia de propósito. No mínimo são 2 termos. E pode chegar até a mais. Mas isso aí cria problema para a pessoa. Agora, o que eu fiz? Eu vou fazer depois e publicar um verbete mais sério. Vocês vão ver. Mas isso está em evolução, está em andamento, como eu falo. Tudo é protótipo. Que eu tenho dezenas de macetes para fazer exemplologia. Já estou chegando a 1000 verbetes. Eu já fiz 1000 exemplologia, tá certo? Então, o senhor já deu verbete exemplologia? Tem. Os macetes estão lá? Tem. Estão parte, lá? Mas eles ainda são do dia de hoje. Eles estão em andamento. É Sim. Pouco. Eu preciso chegar a 100. Eles não têm 100 ainda. Eu tenho que chegar lá. Mas agora, os que existem são muito parecidos, mas é muito importante a pessoa, quando a gente mostrar isso aí na exemplologia, a pessoa estudar, para ela ver o que é a circularidade e a aproximação simples. Entende? As partes similares das ideias. Ali é muito interessante. Eu consegui dar exemplo como eu nunca tinha achado em parte nenhuma. Entende? Por exemplo, você pega singular e plural. Mas singular pode ser uma opção de coisa. Simples e composto. Mas pode ser simples alguma coisa. Aí entra o espaço, entra o tempo, entra, vamos dizer, o processo do contingenciamento, do momento evolutivo. Agora, gente,
esse debate das ideias nesse nível, vocês vão ficar cada vez sem uma cachaça. Eu estou fazendo uma série de bêbados aqui. Isso vai subir na cabeça de vocês, vai. Bêbados evolutivos. Não, grogues evolutivos. Totalmente. Sadios. Você vai ver quando Grogues sadios, bêbados cosmoético, né? índidos e homeostáticos. Equilibrados e retinhos. O cara lá falando, não, Walter, o problema é a gente ser retinho. De modo que o problema é o retinho. Muito obrigada. Retinho, eu virei para ele e falei assim, ó, existe algum ratinho retinho? Valdo, aqui na contrapontologia, página 27, número 7, politicologia. Você cita que a aplicação técnica da inversão existencial, a INVEX, e a aplicação das técnicas diárias da TENEPS. Eu queria saber a correlação disso aí, eu não peguei. Da politicologia, aqui, que você colocou isso. A TENEPS, a pessoa começa mais cedo, do ponto de vista da cronologia, tá certo? Então, por exemplo, uma década de TENEPS, de INVEX, já dá para a pessoa entrar na TENEPS, não dá não? Que ela já estudou tudo, numa década ela sabe tudo. Correto, mas por que o tópico politicologia? Por que politicologia? É a política administrativa da PROEX, da vida, da existência, da evolução. É o processo da política. Política pessoal. É a política da educação, da PROEX, da existência, da profissão. Tudo está aí dentro. A INVEX, você sabe, é a mudança de tudo. A INVEX, ela entra na raiz. É na última ponta da raiz, mais embaixo na árvore, a INVEX entra. Por isso que é sério. Outra coisa, perdeu a INVEX, entrou na RESEX, não tem mais jeito. Então, agora, as técnicas diárias da TENEPS. Uma pessoa que começar com a TENEP mais cedo, ela vai enfrentar a TENEP mais cedo também. Porque ela vai ficar desassediada. Pelo menos assim, entende? Vai dar mais autoconfiança, ela vai ter confiança no pulso dela para fazer as coisas. Professor, aqui, ó. Sim. Por que na fatologia você enfatizou várias vezes a questão das 5 décadas? Porque é a base de tudo que eu estava falando aqui agora, o processo da existência da pessoa. Você viu as 5 décadas que diz respeito? É vamos dizer assim... Jubileu, jubileu seria o sucesso máximo. Tá certo? A invexibilidade seria o sucesso inicial. O tenepsismo é o sucesso permanente. Agora, a ofiexabilidade é a cereja do bolo. A paraperceptibilidade é você melhorar aqui para isso repercutir no seu próprio corpo, no próximo corpo, próxima vida, tudo isso. Agora, a execução da PROEX pessoal é para melhorar tudo pelo futuro. E a dispersidade liquidou com o assunto, está tudo dentro de uma ordem. Então é o problema. Agora veja, isso é o máximo, né? Essas décadas aí, mais do que isso, não tem para oferecer. Quer dizer, nosso almoxarifado, isso aí são os melhores artigos que a gente tem. Agora, tem lógica? Vê se tem lógica para você. Por que é que você acha que... Se não tem lógica, pergunta por quê. Aonde que é que enguiça o seu carro? Não, só queria entender por que enfatizou, né? Então, tem que enfatizar. É a primeira vez que eu escrevo isso assim. Eu nunca escrevi. Sim. Waldo, na questionologia, você pergunta... Com qual periodicidade você inventaria as autorrealizações? Tá. O que eu queria, assim, você poderia dar algumas alternativas de categorias de autorrealização? Por exemplo, a gente vai fazer um balanço. Essas que eu acabei de falar. Por exemplo, TENEPS. INVEX. Não, agora não é isso. Mas vamos conversar uma coisa bem básica. A pessoa chega, aí ela vai ver, é jovem, vamos supor um jovem. Então ela vai ver, a INVEX é a primeira, tá certo? Agora em seguida ela vai examinar, é o EV. Agora, com o EV, ela tem que sair do EV e fazer tudo aquilo dentro da paraperceptibilidade. O que é? Quais são? O que eu falo aqui. Primeiro, euforia, primener, ciprien, extrapolacionismo. Agora, depois, se ela entrou nisso, ela vai examinar quais são as minhas chances dentro da projetabilidade lúcida. Ou quais são as minhas chances de existencialidade. Eu já tenho gabarito para fazer TENEPS?
Do processo da projeção, como é que eu sou? Porque, geralmente, a pessoa que está na adolescência, se ela vê a TENEPS, é uma coisa. Agora, ela pode ver o problema da projeção, porque, às vezes, na adolescência, na transição, que é aquele problema das faixas etárias ali, a pessoa tem mais facilidade para sair do corpo. Entende? Ela saindo, aquilo vai estimulá-la a fazer a TENEPS. Da TENEPS, daí a algumas décadas, né? E por aí vai. Então o problema é esse. Agora veja, a pessoa ela tem que perguntar em primeiro lugar o seguinte: onde eu estou? Para onde eu vou? Onde é que eu estou hoje, nesse momento evolutivo, nessa história? Então ela vai se localizar, identificar. Mas... Aí ela fala assim: o próximo passo é esse. Tá, O negócio é o próximo passo. O passo seguinte, mas a gente poderia ter outros itens também. Por O número exemplo, de pessoas que a gente deu aula, né? não, itinerantes. isso aí não dá. Não vem que é apelo. Não, é Ah, só o pra negócio saber. que eu chamo é apelação. Publicações, não entraria nisso? Não. Nesse inventário Não, de não. Moda realização? alguma. Por exemplo, se a pessoa publicou O que eu livro. estou falando aí é mais de energia para perceptibilidade. É onde a porca torce o rabo. Tudo isso aí, ó, está cheio. A própria ciência materiológica, essas pessoas todas têm. Está cheio de cara com doutorado que para mim não vale nada. Essa é a esquerda. lógico. Não, mas a gente está falando... Então não adianta. do Agora ponto de veja, vista uma pessoa, sociológico. ela pode ser analfabeta, mas se ela domina a energia, já é outra pessoa. Pensa bem, analfabeto. É que é muito difícil uma pessoa começar a dominar a energia, ele vai ter ajuda, você está entendendo? Auxílio, assistência de função, ele não vai ficar analfabeto. Claro, Ele acaba vai caminhar estudando. para isso. Não Mas tem eu jeito. lembro quando você fez aquele levantamento, em 95, lá das 17 mil pessoas que você teve contato e tal. Isso é um tipo de inventário também, não é? Não, mas esse é, no meu caso, que eu queria ver qual é o meu mercado, qual é o meu contexto, qual é o meu universo de trabalho. Eu queria saber se você está perdendo tempo ou não. Então, A hora que chegou a 17, que eu queria que fosse no mínimo 10 mil. A hora que eu vi que era 17, eu já extrapolei. Eu não preciso mais então, ter mas isso. isso... Porque no início foi o meu cálculo que eu fiz com o enumerador. Eram 10 mil pessoas. Entende? Porque o meu problema não é de glória, de poder, como é que Não, tem uma é? referência. Glória, poder, não sei o que, lá Dinheiro. do Paulo Coelho, e dinheiro. Não era nada disso. Meu problema era de pares. Então, mas, Da comunicação. Quando eu falei aula... Mas a comunicação aí, ela é secundária, né, perante esse instrumento. Loche, vamos pensar em instrumentalidade. Aí eu acho que você vai clarear mais a cabeça. Instrumentalidade. A instrumentalidade, veja bem, da energia e do parapsiquismo tem que vir na frente isso aí. Não, lógico. O mental soma ele vai dominar, mas depois. No início ele não domina nada. Por que não domina? Olha a lógica que eu vou falar. Olha aqui, escambau para você. Se a pessoa, se ela tem um mental soma muito grande, na seleção que ela vai fazer, ela tinha que dar prioridade para o parapsiquismo, que é a multidimensionalidade, que é o que falta para todo mundo. Que é o que a ciência convencional já tirou até o corpo fora faz 200 anos. Liquidou. Não tem saída. Então, Agora, eu vi isso muito cedo. Então, aí eu comecei a ver. O processo foi aí que eles falaram, não, entra pela projeciologia. Era o jeito, para preparar o ambiente. Porque na projeciologia tem gente mais sensível ao processo parapsíquico. E independente de religião. Isso é muito inteligente o negócio. Agora, essa inteligência não foi minha, não. Isso foi sugestão aí da turma. O numerador mesmo que falou. Você sabe, o numerador já tem esse nome por causa disso. Ele sabe fazer numeração. Né? Ele põe as coisas uma depois da outra. Ele sabe perfilar os processos. em ordem funcional. Então, consciências em desfile. Ele sabe colocar o povo um depois do outro. Isso é sério. Bem, na fatologia, a partir da linha 5, é citado em sequência 7 tipos de 5 décadas. Poderia explicar o porquê de 50 anos nesses casos específicos? O que representa para o professor esses 50 anos? Maturidade do processo? Eu respondi antes do cara, porque ele perguntou, tá vendo? Ó, você e ele pode amarrar, porque está tudo junto. Valdo, Interessante. aqui a numerologia
Você tem a primeira aqui, a década da transição evolutiva. Sim. Por que numa década se pode conquistar em termos de evolução? Por exemplo, você chegou do seu curso intermissivo, e chegou aí, examinou tudo. A hora que você começa a sentar a poeira, que a sua vida assentou mesmo, você vai falar assim, o que eu vou fazer? Aí começa a vir as inspirações, do que houve na intermissão. Essa é a década de transição evolutiva. É a hora que você vai fazer reciclagem. É a época do adolescente que eu estava falando. Ó. Até chegar lá, veja bem, dá mais ou menos entre os 10 e os 26 anos. A pessoa tem a década da INVEX. Mas é mais a questão, vamos dizer, do completismo. O que é? Não tem completismo nenhum nisso aí. Não. A pessoa ainda está fazendo o seguinte, o que eu posso acertar mais? O problema é acertar, não errar. Essa transição é a fase inicial. É a transição, é por isso que está aqui, transição, né? Começando, a década da transição evolutiva. A década da autorreciclagem, olha o que eu falei. Agora, a década da rebeldia pessoal. É a hora que a pessoa vê, não, mas isso é demais. Então fica escolhendo o mais fácil, a lei do menor esforço, empurrar com a barriga. Agora depois, a década decisiva da alavancagem evolutiva, é quando vai ou racha. Por exemplo, é aquela pessoa que deixou tudo e depois ela volta como retomador de tarefa. Essa aqui é a coisa mais séria da alavancagem. É o mais brabo que tem nisso aí. E já teve gente que veio e voltou, acabou. Então essa aí a gente esquece. A década derradeira da consciência centenária. Aqui já é a quarta idade. A década digital. A década do progresso pessoal maior. está em ordem crescente. Agora, aí no fim é para mostrar o que a pessoa está fazendo do ponto de vista teátrico. Centenária, eu não entendi a digital. A digital, sim, porque a turma que chega na terceira, quarta idade tem medo de computador. Agora, a década do progresso, você não, né? Você não tem. Não, eu já mexo desde que existe computador. Pois é, você é uma fera. Tá vendo? Mas é que você é um menino, né? 50 anos. Agora, a década do progresso pessoal maior é na terceira idade em diante. Antes, não foram assim. É onde já sentou tudo, é onde a pessoa começa até a fazer a colheita. Ela não está fazendo mais só sementeira. É aquilo que eu falo para vocês. Por exemplo, ó, eu não tenho nada mais para mostrar. O que deu, deu. O que não deu, não deu. Vovozinha. Então a gente se espalha a vovozinha para todos. Agora, uma outra coisa. A segunda linha da patologia, eu queria saber se o detalhamento, essa análise cronológica. Cronográfica das décadas existenciais pessoais. É isso que eu falo para a pessoa colocar no computador. Mas é cronográfica. Cronográfica. O que é que ela fez até agora e da agora para frente? Essa minha década vai ser disso. Eu vou dominar isso. O que é que vocês estão fazendo? Como é que está? Mas tudo que se fez, bota... Não, você faz até ali para ver os seus erros, os seus acertos, qual o seu trafor, onde é que você é forte. Então, a partir dessa fortaleza que você descobriu, que você se identificou, você estabelece a próxima década. É um balanço geral da vida. É, a conscienciograma. Autoconscienciometria. O que há? Então, aquela técnica de mais um ano de vida, para vários casos, ela não vai ajudar. Não, aquilo é para a pessoa que está com o pai na forca, que está nas últimas. É aquilo que não deu mais, que já viu que o negócio está danado, que ela não vai conseguir recapturar tudo. Você acha que eu estou exagerado? Que ela é especialista. Agora, tem gente que, mesmo assim, talvez que é o caso dela aí, bem provável, que vai superar todo mundo que já estava na frente dela. Mas, por exemplo... Então, você está entendendo? Porque você agiliza, você vai dinamizar seu processo, isso potencializa tudo. Se potencializa, você passa na frente. Vários corpos na frente. Em termos de equivalência de tempo, essa técnica de mais um ano de vida, dentro de alguns assuntos, ela equivaleria a uma década? Não, mais do que isso. Ela equivale a uma vida. Porque a pessoa está nas últimas, está de cama, e ela quer resolver através da cama, igual aquele prisioneiro que está lá no presídio de segurança máxima, e ele consegue falar fora. Entendeu? Ela está nisso.
Então tem que lançar mão de tudo. É o desespero absoluto. É a Melinha em estado terminal que eu chamei. Pois é, Melinha em Você tem estado que revirar terminal. tudo. Ela já deu o recado. Nada com a gente vivenciar os processos. A pessoa aprende tudo na hora. É, né? Vocês viram que a Laura chegou? Que ela está aí? Ô, Leandro, você viu? Não adianta ser malandro. Ela está de olho em você. Professor Waldo, essa condição que o Carlinhos falou dessa década de transição, a pessoa, aquela condição, vamos supor, a pessoa ressomou e começa a recuperar os cons e tudo, ela está nesse período de transição até ela se mas assumir. às vezes ela está com o corpo todo maceteado, alto nível, a família é boa, a genética é boa, e ela quer nadar de braçada, daí a pouco ela esquece tudo. Vem os amigos, a amizade, a patota, a turma, pronto. Aí essa que é a transição. Outra coisa, hoje tem um inimigo básico aí que é o maior assediador, o tóxico. A transição é a saída dessa patota, da droga, tem que sair. essas coisas. A pessoa tem que se liberar. Agora, uma coisa que eu também queria ver, existe essa condição dos ciclos evolutivos assim dentro de uma década? Existe. E outra coisa, esse ciclo às vezes varia de pessoa para pessoa. Pode ser de ano em ano, pode ser de lustro em lustro, de 5 em 5 anos. Eu, por exemplo, eu vi na minha vida que todas as minhas renovações se davam em maio. Aí eu falei assim, vai chegar um ponto que isso vai quebrar. E não é superstição, não é nenhum processo de folclore, não é excesso, não é problema de misticismo, nada disso. Isso é real. É aquele negócio, eu não gosto de falar nisso, porque as pessoas às vezes não entendem que está tão longe, há um gap entre o conhecimento disso, por exemplo, o negócio de número, etc., a mesma coisa. É o processo da sincronicidade, está tão longe. Aquilo que eu estava falando para vocês aí hoje, as coisas são tão sutis que parapsiquismo é a sua consciência. O resto é o corpo. Então, esse negócio é muito sério. É os seus cons reais. É você na sua realidade última. É aquilo que você tem, é aquilo que você é. Acabou. Então, o parapsiquismo, ele funciona desse jeito. É aí dentro. Então, isso é um senhor problema. Entende? Agora, não tem misticismo uma situação dessa. E a pessoa vê. O meu caso, por exemplo, sempre era maio. Agora, a hora que eu deixei o movimento espírita, eu falei assim, agora vai acabar isso aí. Eu tinha 34 anos. Foi em maio de 66. Mas todas as minhas coisas aconteciam em maio. Agora eu falo assim, gente, mas não tem nada que ver, porque o semestre termina em junho. Outra coisa também, porque o meu aniversário é em abril. Não tem nada que ver com isso, porque as pessoas geralmente relacionam o exercício anual, o aniversário, o processo de família, um problema por exemplo, o aniversário da cidade, a gente vai ter aqui, né, 94 anos. Então. Mas o meu não tinha nada. Também, né, que o senhor falou. Não tinha nada. Era o problema daquele que mais tarde eu vinha descobrir quando eu coloquei da OFIEX, que limpava tudo, que era no mês de fevereiro, num determinado dia de fevereiro. Aí é que eu vi. Então veja, há uma cronologia extrafísica que ela não segue a nossa. Agora, por exemplo, eles adaptam alguma coisa para ficar dentro da cronologia nossa em matéria de unidade de tempo. Por isso que é em fevereiro. Você está entendendo? Senão, não seria, porque eles não seguem isso. É igualzinho que o negócio que me pergunta, 1651. Agora, por exemplo, 1651 não tem nada que ver comigo diretamente. Viu? Hein? Mas o problema é esse. Tem que ver comigo algumas décadas depois. Foi quando eu comecei a passar 214 anos dando uma banana para vocês aqui. Entendeu? Mas agora é estranho isso tudo. Agora, pelos meus cálculos, isso aí foi o máximo que eu consegui fazer. Essas equações, a ciência convencional não entende. Nem os astrólogos não entendem isso também, que eles gostam de fazer conta e mostrar que está tudo bom, é besta, não tem nada. Mas fala. Você tocou no assunto lá do balanço da Sofiex. Você pode falar um pouco mais como é que é feito esse balanço?
da UFEX, que é em fevereiro. Tá? É o problema de fazer o levantamento do que aconteceu. A coisa mais séria que tem é a correlação com o exercício passado. Então, mas o que é feito assim? Levanta... Quantas pessoas foram? Quantas que modo que no foi? caso, O nível que está. Outra coisa, minha vida intrafísica com isso. Qual a inter-relação que tem uma coisa com outra? Aí isso é impressionante. Eu examinei 3 anos, depois eu deixei. E outra coisa, a hora que eu vim para cá, tudo mudou, né? Hoje mesmo já levamos 2 consciências para o FIEX. Mas às vezes eu passo uma semana sem ter nada. O que eu estou fazendo aí, às vezes, é mais importante. E agora a sincronicidade que tem aqui é muito mais fácil. Enfim, eu estou num ninho que está um pouco extrafísico. Antes era 10%, hoje não, já é mais de 25%. Entendeu? Então isso é muito importante. É o olo pensando que é o ninho, né? Do jeito que eu estou, tudo funciona. Você falou aqui, ó, qual a relação com a vida intrafísica? Era uma das questões que você respondia. Mas, por exemplo, assim, você pode dar alguma conclusão prática que você tirou? Naquele ano, concluí isso aqui. Eu comecei a atender um monte de mulheres desviadas. Eu queria saber, isso vai continuar? Como é que é? Um monte. Daí a pouco chegava um monte de pessoas que eram intelectuais do passado. Um monte. Tudo quanto é jeito. Agora, eu ficava besta de ver o seguinte, todos esses eu já tive contato, eu ia olhar, eu tinha. É duro, hein? É duro. Não é fácil. Todo mundo é assim. Eu não sou exceção. Então, nem também sou fora de série nisso nada. Sou bem vulgar. Eu, para mim, já me escolhi por causa da vulgaridade. Porque uma cobaia que seja bem comum é melhor do que uma que seja fora de série. Fora de série, a pouco vira outra coisa. Vira outro bicho, isso não resolve. Por exemplo, o bicho evoluciólogo, o bicho serenão, não serve para aquilo que nós estamos fazendo. A gente pode falar que então, uma das variáveis que você observava nesse balanço da UFEX seria a perfilologia dos assistidos. Seria isso? Não, deles, a minha vida humana e a minha vida extrafísica. A vida projetada. Sim. A vida projetada. Mas, por exemplo, quando você fala mulheres desviadas, por exemplo, intelectuais, você está falando uma coisa, você já entrou na minha onda aqui. Eu já anotei aqui, que é para eu escrever um processo que é holopensene saturado. É justamente, tem relação com isso aí. Isso aqui não tem nada a ver com aqueles 1000, não. Eu nem sei se eu vou fazer isso antes. Mas o que é o holopensene saturado nesse contexto? Não, raciocina. O que é um holopensene saturado? O holopensene, ele pode ser saturado de coisa ruim, tá certo? Ou positivo. Mas no caso aqui é o positivo. Então veja, uma das coisas mais sérias que tem no holopensene é você não perder a caravana que está passando, não perder o bonde da história. Não existe isso? Certo. Aquela expressão do bonde da história. Isso. Entendeu? Você não pode perder. Então, se o holopensene ele está saturado com alguma coisa positivo, você tem que desconfiar que é o seu momento. Se você deixar passar, vai passar batido, você vai perder tudo. Então, o holopensene saturado precisa de ser visto, eu tenho que chamar atenção para isso. Eu ainda não escrevi nada sobre isso. Perfeito. Agora, eles é que me falando hoje para começar a falar nisso. Então, Valdo, agora eu estou entendendo. Você está entendendo o que eu falei antes aqui na hora do almoço? Que eu estava falando com vocês? Põe tudo aquilo que eu disse. Vocês vão começar a entender isso que eu falei. E aquela questão das categorias de inventariologia, essa questão do holopensene, então, no balanço para a pessoa fazer, também é Não, isso influi em tudo. Né? Vai olhar esse holopensene pessoal, né? Por exemplo, eu já falei para várias pessoas que elas chegam para mim e falam assim, Valdo, eu agora já vim, já tenho casa, já arrumei tudo, já acertei a família, já tenho até o meu serviço profissional, eu já passei meu currículo, já tenho tudo em Foz. Aí eu falo assim, olha, agora você vai assentar suas coisas e olha, o seu holopensene é outro. Pensa bem, esse já é o saturado. A pessoa tem que ver, porque ela veio para cá. Até agora, eu não vi ninguém que saiu do melhor para vir para o pior aqui.
Eu não posso estar falando isso, porque senão fica parecendo que eu estou aliciando os outros. Mas veja, você já viu alguém? Você já viu? Então veja, o holopensene mudou. Você lá de São Paulo, há tantos anos, vendo essas coisas, você já viu alguém? Então agora veja, você está começando a entender o que é o holopensene saturado? Agora veja, eu tenho que escrever sobre isso. Eu vou tirar onde? O Einstein não fala nada disso. Os livros da materiologia não falam nada. A sua academia lá não fala nada disso. A Uniamérica não ensina isso. Então veja. Valdo, então é não perder a oportunidade, né? Evitar a perda da oportunidade evolutiva, né? Agora, esse holopensene saturado, você poderia dar um exemplo aqui no caso da CCCI hoje, seria o que? O livro? Não. Seria um exemplo? Não. Cada um está num nível. Cada um vai ver. Tem gente que ainda não chegou lá. Ele não pode colocar o carro adiante dos bois. A pessoa tem que ir por etapas, mas essas etapas têm que ser lógicas, racionais. Outra coisa, lembre-se, são elos da mesma corrente. Você não pode ter o elo 21, você está entendendo? Colocar no número 3. Tem que ir, tem o 18, o 19, o 20. Senão a corrente. Os elos são parecidos, mas não são iguais. Isso tem a ver com... São idênticos. Isso tem a Você ver está entendendo? Não existe nenhum elo que seja idêntico. Você conversa piada. Não existe. Isso tem a ver com aquilo que você fala que está de vez, né? Está de vez. Está de vez, está de vez. É agora. Não é isso. Tem o verdolengo, isso. Tem o de vez e tem o maduro. O problema é esse aí, o do maduro, da maturidade. Você está entendendo a lógica do que eu estou falando, né? Agora veja, examina você na Apex. A maioria que vai chegar lá está onde? Hoje, como são poucos que estão chegando, e eles é gente que você conhece, possivelmente estão, no mínimo, de vez, se não estão maduros. Agora, por exemplo, a turma que vai começar a chegar, tudo é verdolengo. Estou te abrindo o olho. Não precisa de fazer profecia nem precognição. Está na cara. Tem lógica? Pode ser um approach bem interessante. Não é. Isso aí é o teático. Do ponto de vista de trabalho. É o teático. Agora veja, isso aí deve ter ampliado o seu approach. Vamos dizer assim, a sua definição, a sua identificação do processo. E, vamos dizer, o enfoque, o locus. Olha se você não mudou, nem que seja um pouquinho do locus. O megafoco estava um pouquinho excêntrico. Um ajuste fino aí. É o refinamento do ajuste. Entendendo? Agora, Valdo, quais são as características, por exemplo, do verdolengo? Para a gente classificar. Verdolengo é aquela pessoa, por exemplo, em matéria de energia, que é a parte básica da vida, você joga energia, não sente nem nada na mão. Não dá nada. Esse é o que dá mais trabalho. Mas, às vezes, ele é tão enrustido que de uma hora para outra ele implode. Sai do armário. Sai do armário. Você está entendendo? Armário energético. Existe isso. Tá, e o de vez? Só para a gente fazer essa... O de vez é aquela pessoa que já tem a energia na mão, já sente o arrepio no dorso, no torso, falando bonito, torso, entende? Já tem essas coisas todas. Então, ele já está um pouquinho mais avançado. Então, por exemplo, ele vai no acoplamentário, já está vendo alguma coisa. Não vê tudo. Não é aquela pessoa que está vendo tudo o tempo todo, que até fala, e às vezes até se excede. Entende? E às vezes é correto o que ela está vendo. Não é todo mundo que... Não é todos que estão errando, às vezes estão acertando. Muito bom. Então é por aí. Agora, aquele que é maduro. O maduro é aquele que já está começando com alguma coisa de veterano. Já teve alguma experiência, já houve alguma coisa nesse sentido, já fala coisa com coisa, já admite, já tirar ilações daquilo que você escreveu. A pessoa vê mais que aquilo que eu escrevi. Está entendendo? Isso já tem gente aí, assim, viu? Nós aqui já temos. Agora, isso vai aumentar muito. Nessa próxima década, tudo isso aí, nós estamos falando em década, nessa próxima década, tudo isso vai aumentar. Professor? Sim. Pode. Ele é um cavalheiro. Pode falar. Professor, o senhor colocou para o Lodge, né, sobre o parapsiquismo. Sim.
parapsiquismo é a sua consciência, é o que você tem e o que você é. Quando o Jorge Andréa, ele aborda os vórtices dos energéticos da consciência, ele está chegando um pouco perto. O senhor concorda com o posicionamento do Jorge Andréa? Não, alguma coisa só. Mas não resolve, não. Isso Não. aí eles arranjaram uma opção de teoria para mostrar isso. O Hernando Guimarães Andrade também falou uma opção de coisa nesse Tem sentido. muita bobagem, né? Tem, porque o processo é o seguinte, eles não dominam o problema. Nem o Hernando não dominava, nem ele também não dominava. O processo de dominar, você vê tudo por atacado. Sim. Então, é aquele negócio da pessoa, que ela pergunta para a gente assim na Tenex. Mas olha, a gente tem que mexer com os braços, certo? Agora, depois isso vem. Depois o negócio vem para cá. Mas olha, chega em pouco tempo, a hora que você começar a pensar, o seu micro-universo todo já está funcionando para fazer aquilo. Tudo aquilo ficou pequeno. Então, a hora que começa a querer juntar muita coisinha disso, é bobagem. Eles estão vendo uma coisinha aqui, ó, e superestimando o processo. Está entendendo? O atacadismo, ele fica supra-universo. Você está entendendo? Supra-universo. Ele está por cima. É por isso que eu falo aquele negócio. Você fica equidistante, mas não é só isso. Você sobrepaira. O sobrepairar é o atacadismo total de tudo. Sei. Eu estou estudando sobre a sexomática e queria abordar mais a nível da multidimensionalidade. Então, deveria começar no aspecto arqueológico ou pessimamente? Assim, no caso da... Não, primeiro você tem que entender bem. Se você vai mexer com paranormalidade, parapsiquismo, qualquer coisa, energia, começa primeiro por aí. Uhum. Senão não adianta. Tá bom. Sempre você vai deixar cada buraco, cada lacuna desse tamanho. Então, para não haver gaps, eu começo pela intrafisicalidade. Tá. É por aí. Tá bom, obrigado. Olha, da rosa nós vamos passar para o espinho. Faz favor, fala lá dele. Então, ele deu a chance para a rosa. Fora de sério. Professor, o senhor comentou ali, no caso do Loche, essa questão de aproveitar aquela onda, né? Essa, de certa forma, é uma onda de saturação do holopensene, né? O processo que está no momento, né? O mote, vamos dizer assim. Agora, depende muito do grupo que você está inserido aí. Agora, veja, existe a palavra arrivista. Você sabe o que é arrivista? É o oportunista. É o político oportunista. Agora, o que se passa? No caso aí, não é arrivismo nem oportunismo. É sabedoria. É conhecimento. É veteranismo. É prioridade. É, vamos dizer, discernimento. Então, isso é que a gente tem que ver a diferença. Discernimento. O processo aqui, esse holopensene que eu estou falando, é o discernidor. É aquilo que você está acompanhando o universo das coisas e vê, não, é agora. A chance é essa. Entendeu? A pessoa é autoconsciente. Ela observa o seu micro e o processo macro em que ela está vivendo. Não, ela vê tudo. Ela vê as inter-relações. Entende? Ela vai acompanhando aquilo. É a hora de agir. Esse negócio é muito sério. Eu ainda não toquei no assunto, mas venho acompanhando isso tudo. São aquelas coisas que eu estou falando, que eu falei para vocês, que ia trazer umas coisas mais sérias e tal. Isso tem a ver com o que você falou ainda há pouco no início da tertúlia, do próximo passo, né? Saber o próximo passo também. Se a pessoa tem essa noção, né? Não, e é aquilo que eu estava perguntando sobre a década. Tem sempre uma outra década, tem um lustro. Qual é o próximo lustro? 5 anos. É aquilo que eu falava lá, com a minha piada lá com os caras. Como é que é? O seu lustro próximo vai ser mais ilustrado? Você vai ilustrar mais o seu lustro? Porque daí você... Porque senão, em vez da década, você vai entrar na decaída. Isso eu falava no Rio. É a decaída que é o pior, né? Daí você vai organizar a sua próxima década, ou as próximas décadas, prevendo também essas condições, né? Para acabar com a decadência. É o jeito. É necessário. Além da dupla, que tipo de prioridades merece a dedicação de uma década? A dedicação de uma década. A cosmoética, a proex, a evolução, a parapercepciologia.
Tenho uma dificuldade pessoal para situar cronologicamente os eventos passados. Não sei qual evento aconteceu primeiro, se ocorreram ao mesmo tempo, qual o ano, etc. Ixi, isso é processo da sua óleo-mnemônica está furada. Isso aí, se você não lembra de tudo, aí eu estou no negócio de perguntar. Você usou algum remédio bravo, algum tóxico, alguma coisa? Você tem que recuperar. O que posso fazer para melhorar esse aspecto específico da minha memória? Tanacan 80. E outra coisa, não é específico não. Usa aquele que os médicos usam. Ele é mais caro. Tanacan 80. Não é genérico não. É o outro. Ele é mais caro, mas a dosagem é confiável. Você está entendendo? De modo que, outra coisa, é bom a gente falar que eu estou falando de remédio, esse negócio é bravo. Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. Tanacan 80. Você toma uma daquelas dragas no meio da comida de sal do almoço e outra no meio da comida de sal do jantar. Não pode ser antes, nem depois, nem pode ser mais. Você usa isso 3 meses. Depois você para 1 mês. Agora, se você está tomando, se você sentir que a sua boca está amarga de manhã, às vezes pode ser o remédio. Isso às vezes pode pegar o fígado. Que é remédio, vegetal, aquele negócio e tal. Então, veja, se for, mesmo antes dos 3 meses, você para 1 mês. Depois você continua de novo. Hein? Aí depende da pessoa, né? Se ela melhorar, né? 3 meses para e vai, né? 3 em 3, 3 em 3. Agora, o que se passa? Geralmente eles falam que o Tanacan é bom para concentração mental. Sim, ele ajuda. Mas a coisa mais séria é a memória. Com o tempo, realmente, ele melhora a memória. Isso tem disso. É um bom número de pessoas. Agora, ó, cada pessoa vai tomar o remédio, tem que ver se vale a pena, se ela não tem idiosincrasia, se ela não tem intolerância. Isso tudo tem que ver. Qualquer pessoa pode ter intolerância para remédio. Por isso, quando eu falo em remédio, eu gosto sempre de expor a situação. Aquilo que é para um, às vezes, não serve para outro. Mas, de modo geral, a maioria se dá bem com isso aí. Desde que siga todas as prescrições do jeito que eu estou falando aí. O que vocês conversaram, deve ser conversaram antes do almoço. É possível falar disso? Eu estou te falando que a curiosidade, esse aí estudou curiosologia, estudou cedo aqui, né? Vem cá, quem é que quer falar aí? Um de vocês divide falar, depois eu retoco. Quem é que quer? Fala. Fala sem dizer nomes. Tá certo? O elenco, você... Ah, tá. Tem tanta coisa. Você está pensando o que vai falar. Tanta coisa. Foram 2 temas. Então tá, esse daí você está falando referente à questão da escrita, né? Pode falar os temas que você queira, vamos nessa. O cara está muito curioso, tá? Vamos ajudar. Foi falado sobre 2 tipos de patologia relacionada à questão da grafia, né, da escrita. Uma é a questão da dificuldade da argumentologia. Então isso hoje dentro da CCCI, as pessoas escrevem os artigos, fazem afirmações, mas não dão a sustentação dessas afirmações. E o outro é o problema de encadeamento das ideias, que envolve a questão da associação de ideias. Porque as pessoas elas não fazem um encadeamento adequado, uma conexão de uma ideia para outra. Então, está passando uma ideia, de repente pula para outra e não faz a ponte. Isso reflete uma dificuldade até do pensamento, do raciocínio, que no fundo é o quê? A falta ou ausência da retilinearidade pensênica. E um outro ponto também dentro disso, a pessoa vai escrever um tema, por exemplo, um título de um capítulo, né, um assunto no capítulo, e escreve 2 parágrafos sobre aquele assunto e depois todo o restante do capítulo não tem nada a ver com aquilo que se propôs inicialmente. Agora né? fala você, o que é que faltou? O outro, da patologia? Não, você que sabe. A outra ideia foi que a gente não tem condições ainda de enxergar sincronicidades e o tanto que a gente assistiu. Esse aí foi o assunto que eu comecei. Né? O tanto que a gente assistiu. Esse que é o brabo de tudo. Que a gente muitas vezes já é, até certo ponto, teleguiado, e até o teleguiado autocrítico, mas não vê direitinho a convergência dos amparadores. Não, o que eu falei? Todo mundo é teleguiado, que varia o percentual. E que as coisas, que à medida que a gente for melhorando para a psiquismo, a gente vai começar a enxergar então, veja, isso. A partir disso, a gente tem que pensar. Uma pessoa, por exemplo, que ela é tenepsista, ela já tem extrapolacionismo.
Ela que não percebe. Agora, a potência do apoderacionismo até de teleguiado. Pensa só nisso. Vocês vão começar a entender o que é que eu falei. Isso aí que é o resumo de toda a nossa conversa antes. E você falou também que dentro disso se mostra que a gente não consegue enxergar o tanto que a gente é assistido. Não, nunca. É sempre por baixo. E o povo tem gente revoltada, gente que acha que nunca teve assistência de nada. É tudo bobagem. Isso tudo é coisa Você infantil, comentou reação também que, infantil. às vezes, para entender esse mecanismo de assistência, a pessoa vai levar umas 5 vidas para realmente entender todo esse mecanismo. Para chegar num nível desse, assim, teático, vamos dizer, objetivo, né? De ter resultado imediato. E você começou a comentar que o próprio teleguiado autocrítico, ele não tem, às vezes, a noção de todos os encaminhamentos que ele tem. Olha, para a gente, num corpo aqui, nessa dimensão, isso é muito difícil. E que a tertúlia... Por isso que eu acho que o Serenão é o máximo, que domina isso. O que é que ele faz? Meu negócio, gente, é arranjar o segredo dos Serenões. Se alguém tem aí para vender, fala que a gente paga o preço que quiser. E você comentou também que... É muito sério isso aí. É a base de tudo. Você deu a casuística da tertúlia, da seleção do verbete, com às vezes o que você está escrevendo, alguns outros trabalhos. Eu já não ligo mais para isso, porque as sincronicidades são tão grandes que eu já sei. As pessoas que procuram, o outro que dá, o outro que traz um jornal, o outro que mostra aquilo. Você vai olhar, tá tudo tem convergência. Então você veja, o que é que eu falei aí para vocês? Que os pseudo-mortos estão cada vez mais comandando e governando os pseudo-vivos. Isso é um fato. Agora, a questão do teleguiamento é terrível. Agora, veja, o teleguiamento tem relação também com o processo do holopensene saturado. Entende? Professor Waldo, você poderia comentar aqui na terceira linha da fatologia, o ciclo vital, sono, vigília em relação com a década? O caso é o seguinte, por exemplo, uma pessoa, ela tem o processo desse ciclo, ou tem a carga horária de sono, varia de acordo com a idade. Quanto mais jovem, mais horas de sono ela precisa. Um bebê, quando nasce, nos primeiros dias, às vezes são 22 horas que ele dorme, às vezes até mais. O gato, por exemplo, ele dorme às vezes 16 horas. Então, veja, a questão do sono é um processo mais de subhumanidade que a gente tem. A nossa consciência ainda não domina a vigília física ordinária, você está entendendo? Com potência, entende? Com, vamos dizer, desenvoltura, com competência, com desempenho, com eficácia. Nós não conseguimos. Então, o que se passa? Dessas 22 horas, vai passando, vai diminuindo, e geralmente chega numa média de 8 horas, por aí, as pessoas. Uma boa parte delas. Né? Então, um monte de gente na meia-idade ainda dorme ainda 8 horas. Agora, se uma pessoa começar a investir, principalmente em acertar a sua vida intelectual, mental, somática, e fazer o jogo com o soma e principalmente o gastrosoma, ela consegue contrabalançar isso para diminuir a carga horária de sono, que é o negócio do turno mental somático. Você chegou a ver o que eu trouxe. Aquele turno, não é a maioria de vocês aqui, não aguenta aquilo. Está entendendo? Mas, por exemplo, você chega aonde? Qual o seu fôlego? Compara com aquilo. Você vai até que ponto? Agora, Cristóvão, tem uma série de condições que tem que levar em consideração, isso não pode ser esquecido. Sua profissão, o período da vida que você está, o seu processo de translado de um lugar para outro, a condução, milhões de coisas, que às vezes você está em vários universos, vários holopensenes para funcionar todo dia, isso tudo influi demais nisso. Agora, outra coisa, existem serviços estressantes e serviços menos estressantes. Um estressante, por exemplo, às vezes ele cria problema para dormir. Existe aquele serviço também, que ele é estressante do ponto de vista físico. Esse, às vezes, vai te ajudar até a dormir mais. É tanto que uma pessoa, por exemplo, eles recomendam que a pessoa tome um copo de leite para dormir. Isso é faca de 2 gumes, depende da pessoa, porque o leite, devido à lactase, conforme a idade, aquilo não funciona e é pior. Vai piorar o processo gastrointestinal da pessoa. Então, isso é devagar com a dor. Problema de insônia. São bilhões
que têm insônia, você sabe. O negócio não são milhões, não. Parece que é mais de 1 bilhão de pessoas que têm insônia, de algum modo. Então, nós temos que ver que esse ciclo vital, sono-vigília, ele influi de mais de década para década. Um menino de 10 anos é uma coisa, de 20 anos é outra, de 30 é outra, de 50 é outra. Eu estou na década de 70. Vamos entender, 7 décadas. E eu já estou sem dormir no normal de 8 horas, sei lá quanto tempo já faz. Fazem décadas. E eu não preciso disso. Agora, o que se passa? Existe um outro processo aí terapêutico muito sério, de equilíbrio. Eu sei dominar o meu processo de sono. Eu durmo, eu quero dormir, eu durmo. Até com barulho, com tudo, qualquer coisa. Agora, eu evito, né? Eu evito a luz, eu evito o barulho, eu evito vibrações, tremores. Isso tudo é bom evitar. Para você não ter pesadelo. Outra coisa também que eu evito. Eu não coloco, por exemplo, quando começou a esfriar agora, que nós estamos entrando no inverno, eu não posso pôr coberta demais em cima de mim, que aquilo dá pesadelo. Por causa da hipertensão. Você está entendendo? Tudo isso eu jogo. Agora, por exemplo, eu às vezes falo assim, não, hoje eu vou deitar, agora são 9 horas. A 1 hora eu vou acordar e vou trabalhar. 1 hora eu acordo. 4 horas depois. Agora, na minha idade tem o processo, por exemplo, da diurese. Às vezes é bom você não conservar nada na bexiga. Entende? Tem isso tudo. O ideal, por exemplo, para mim, na minha idade, é 3 horas, 4 horas, não passar. Você está entendendo? Mesmo que você aguente, mesmo que você tenha uma bexiga de aço, é bom abrir o jogo por causa do processo de higiene e outras coisas mais. Eles me examinaram, meus rins não tem nada, bexiga não tem nada. Você está entendendo? Por quê? Porque eu sempre olhei esse problema da fisiologia para evitar a patologia. É a patologia dos emunctórios. Você entendeu, né? O que quer dizer? Afinal, você também trabalha com essas coisas lá, você sabe disso tudo. E é melhor manter um padrão assim todo dia? Uma rotina igual ou é secundário? Isso pode o ideal é a rotina, se você pudesse, fazer a rotina útil, a produtiva, para sempre, se você pudesse. Mas para isso, você tem que ter hábitos super equilibrados. É aquilo que eu chamo hábitos sadios e rotinas úteis. E elas são prolíficas, no fim. Tanto uma quanto a outra. Tanto os hábitos como as rotinas. São prolíficas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, cada caso tem que ser estudado. Entendeu? Agora, ó, é bobagem uma pessoa que está aí com 45 anos, 50 anos, por exemplo, e ela está dormindo 8 horas por dia, tem alguma coisa errada na vida dela. Ou ela está trabalhando em excesso, ou ela faz alguma coisa, tem algum troço errado. Não precisa disso. Outra coisa, ela não cuidou do mental soma, porque com o mental soma você diminui o processo. Uma outra coisa, isso também é profilaxia de Alzheimer, né? Você sabe. O senhor já comentou várias vezes aquela questão de você acordar tipo 5 horas, né, para começar o dia do pesquisador, vamos dizer assim. Agora, a pessoa pode programar nessa década, pelo menos metade da década, ela já conseguir conquistar esse processo ou... Olha, tem tanto detalhe que no fim você domina que é impressionante. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa para você entender. Quer ver? Olha aqui. Eu, às vezes, posso dormir 7h30 da noite. Está entendendo? Eu acordo meia-noite, posso trabalhar até às 7 da manhã. Isso é um tipo. Mas, vamos supor que eu quero ver uns filmes, e esses filmes não estão comigo. É filmes que estão na TV, que é processo de canal. Aí, então, às vezes eu quero ver 2 filmes. Às vezes eu não vou ver tudo, mas para você ver 2 filmes, você vai gastar, no mínimo, quase 4 horas. Então, como é que fica? Eu tenho que ver o que eu vou sacrificar. Eu vou mudar o meu turno mental somático. Então, eu compenso aquilo. Então, em vez de dormir às 7h30, como eu queria, porque eu tenho muito serviço para fazer, porque o ideal para mim hoje era viver dentro, sabe, do CPU. Entende? Na memória, para trabalhar lá dentro. Isso é que seria ideal. Como eu não posso, então, porque tudo é digitar. Eu queria digitar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Mas não tem jeito. Então, agora veja, na hora que eu fiquei até às 10h30 sem dormir, eu falei assim, não, eu tenho 1h30. Então, às 2h30 eu vou acordar, que aí eu tenho 4 horas, eu posso trabalhar das 2h30 até, por exemplo, 7 horas.
Já vai me compensar. Então, eu compenso. Aquilo que faltou num, eu ponho no outro. Você está entendendo? Agora, por exemplo, uma compensação difícil na questão da minha idade, que isso é normal, é você dormir mais. Você tem que se esgotar de algum modo. Quase sempre o exercício físico é que faz isso. Então, por exemplo, para mim, é muito raro. Eu não lembro, faz mais ou menos umas 4 décadas, de eu dormir 5 horas assim sem acordar. Eu não lembro. Agora, por exemplo, eu consigo ainda dormir 4 horas e meia sem acordar. E outra coisa, essas 4 horas e meia, eu vejo que entrei no sono profundo, que eu vejo que eu estou com a corda acesa, estou descansado. Cuidado comigo. Você está entendendo? Então, quando a gente está assim, você passou pelo terceiro sono. Essa madrugada eu passei por isso. Eu vim com a corda toda. Assim, o serviço que eu vou fazer está muito pequeno. Não dá. Aí eu comecei a fazer outra coisa, outro. Aí eu ponho a opção de coisa em dia. Entende? Então, isso tudo, essa compensação, você tem que julgar com você. Agora, outra coisa muito séria, Cristóvão, é bom eu acordar você sobre isso, lembrar você. É o problema da memória. Isso aí ajuda demais a memória. Desde que você atenda o seu processo gastrointestinal. Porque trabalhar de noite, a pessoa tem que ver o que ela come. Essa noite, por exemplo, eu acordei, eram 3 horas. A Graça estava ainda trabalhando, porque às vezes ela trabalha até as 4 da manhã, no trabalho que ela está fazendo lá. Que ela dorme de dia, o horário que eu não durmo, ela dorme às vezes de manhã, tudo. Então, na hora que ela estava lá, eu falei assim, aqui, se você vai dormir, antes de dormir, você me arranja aí uma salsicha. Ela me arranjou salsicha com boldo, eu comi com um pão que ela ainda esquentou, que é um pão de soja, que é o máximo. Então, eu já comecei o meu trabalho já alimentado, sem problema, porque isso aí cria problema para a gente. Eu, por exemplo, eu sei dessas coisas, porque eu estudei oftalmologia com um monte de coisa, e eu tenho escotoma cintilante. Se eu ficar sem comer muitas horas, me dá escotoma. Isso sempre é assim. Então, eu sei o primeiro sinal que dá no meu... A hora que passa alguma coisa, se eu for lá e comer uma casca de pão, eu já começo a melhorar. Então, eu tenho que atender isso tudo. Então, o que eu falo é isso, Cristóvão. Cada pessoa é diferente. Vocês não podem seguir o que eu estou falando. Você tem que ver como é que você é. Quer dizer, as suas mazelas são diferentes das minhas. Não venha que eu não vendo as minhas. Vocês estão entendendo? Cada um tem que escolher a sua. Aí é um fato isso aí. Agora, a hora que você domina desse jeito, você faz o que você quer com o sono, com a vigília, com tudo. Porque no ciclo o senhor já comentou, né? Que para você se adaptar bem, usar 1 ou 2 anos para cada hora que você quer mudar nesse... Para você cortar 1 hora, deve ser 1 a 2 anos no mínimo. E devagar. E ver se a sua memória está bom. Olhar aquilo tudo ali. Seu discernimento, sua memória, a maturidade, o domínio da energia, sua cosvisão, elaboração de pensamento, tudo. Porque se alguma coisa está afetada, tem algum boi na linha, abre o olho. Você tem cuidado, isso é perigoso. Porque a cabeça não se brinca com isso. Agora, por exemplo, geralmente na medicina, eles recomendam que a pessoa durma bem, descanse bem, etc. Tal. Mas isso tem que ter cuidado também. Dormir demais também não faz bem, não. A pessoa emburrece. Ela fica burra, ela fica, entende? Dump. O americano gosta de falar, é o dump. Entende? Isso aí é difícil. Professor, o que é isso, passar pelo terceiro sono? Passar pelo terceiro sono, olha depois no projeciologia, que quer que eu fale sobre o negócio de sono e a situação toda. Que aquilo tem um ciclo, você vai indo ao pouco. Agora, o terceiro sono, geralmente, é aquele sono profundo. É o mais sério que tem, é quando você descansa. Entende? É o profundo. E isso, para uma pessoa, por exemplo, se ela vai dormir 1 hora, ela precisa estar cansadíssima para ela entrar nesse sono profundo. Geralmente ninguém entra. Ela fica... E às vezes tem pesadelo, e ela fica de sono, aquilo que chama de sono leve, sono superficial. Ela não aprofunda. Isso aí, o profundo, já passou o paradoxal, já passou todos os tipos de ciclo. Entende? O Ré, o REM, entende? O REM. Já superou esse negócio todo. Então a pessoa foi lá.
Tem até nome disso, com sigla, entende? De tudo quanto é jeito. Geralmente eles falam sono delta. Então, essas coisas, isso existe. Agora, o problema todo é você ver suas reações. Entende? Professor. Agora, vale a pena a gente sempre conhecer a si mesmo para você se preparar para qualquer coisa. Ou você chegar com a tábula rasa, mas de jovem, e não tábula rasa de velho. Você entendeu? A cabeça está limpa, mas de jovem. Topa qualquer coisa. Não há interferência de nada. Não há meio termo. Não há a priorismose. Eu queria voltar um pouquinho na questão dos ciclos, né, das décadas que a gente vai vendo, as viradas que a gente tem. Seria um critério a questão da gente observar quantas pessoas a gente está atendendo e o grau da assistência que a gente está fazendo, a profundidade que a gente está fazendo? Sim, isso aí é bom, porque você também vai aprender depois quando você for praticar a TENEPS. A TENEPS é importante isso aí. Porque a gente nunca fica sabendo tudo, mas é bom você saber a qualidade do que você faz. A gente não deve estar fazendo uma coisa sem saber o que está fazendo. Quanto mais autolucidez você tenha, autoconsciência do seu trabalho, melhor, né? Não é lógico? A competência deriva disso. Ela é baseada, embasada nisso aí. Se não tem, como é que fica? E assim, nessa questão da gente não perder a oportunidade, que o senhor tinha colocado, né? Às vezes aquela oportunidade chega, e se a pessoa não está lúcida para ela poder realmente abraçar a ideia, aquilo passa. Por isso que eu quero chamar a atenção para o holopensene, que essa é o processo mais amplo, claro, mais objetivo e mais frutífero de ver a oportunidade. É o holopensene. Agora, o holopensene é uma coisa mais avançada, né? Nós não estamos falando aí para gente primária. Tem que estar examinando muita coisa para ver. Agora, uma pessoa que já começa a dominar a energia um pouco, ela já vê muito disso. Uma pessoa que já sabe o que é ser uma isca consciente, ela vai saber o que é isso. Então, isso é bom. A isca inconsciente não serve para isso. Não vai entender nada que eu estou falando aqui. Tem que ser uma isca lúcida. Essa que é a diferença. E a maioria dos meus processos aqui de masculinologia, quase sempre lá na elencologia tem, ó, esse aqui mesmo tem, olha lá, ó, a consciência da consciência ressomada, a consciência baratosférica, a consciência eletronáutica, a consciência lúcida, a isca humana inconsciente, a isca humana lúcida. Está vendo? Aí, isso aí é muito importante. Professor, o senhor ainda se organiza para uma década, para 2 décadas? Como é que o senhor está? Não, atualmente eu organizo para o dia, e meu dia é uma semana. Minhas horas, é o que eu falo aí para o Lógico. Mas o senhor tem uma boa ideia do que o senhor pretende fazer em uma década? Eu já falei aqui hoje, por exemplo, não é década. Eu já falei, por exemplo, para o Roberto. O Roberto não está aí mais, tá? O que eu falei para você? Vamos ver se você lembrou. Escuta só. E no ritmo que vai, em abril de 2011, vai concluir os 2.000 verbetes. Perfeito. Que é meu cálculo. Como eu estou fazendo, eu estou morando dentro do computador, agora, abril de 2011. Dá direitinho. Agora veja, eu não estou nem exagerado para me apertar e nem estou exagerado para me folgar. Isso é o critério hoje. A sua próxima meta, após isso, ou você vai pensar lá perto? Não, até lá vai acontecer tanta coisa. Eu não preciso pensar nisso. Meu trabalho principal aí atualmente é esse. O senhor foca todas as suas energias nesse objetivo e trabalha... Não é só as energias, eu foco principalmente a minha atenção, né? A concentração mental. É o megafoco da concentração mental. Tudo eu vejo nisso. Tudo meu conflui para isso. Por exemplo, eu às vezes saio, né? Atualmente eu saio, porque agora tem o shopping, eu mesmo falei que o shopping foi feito para mim, né? Então eu vou lá, eu já vejo outras pessoas, vejo outro ambiente, vou ver um livro, vou ver alguma gravação, alguma coisa. Isso tudo muda. Pois é, eu vou na loja para ver sempre o povo que está lá. Agora também eu vou lá nos restaurantes lá você sabe, o Arthur e o Guzzi, tem 2 restaurantes. Entende? Então a gente vai lá para ver. A André está trabalhando lá e tal. Então eu sou obrigado a ir. Agora,
Isso faz parte do meu serviço, você está entendendo? E tudo tem sua razão de ser. Por sinal, uma das últimas vezes que eu fui lá, eu vi, mas eu não sei onde é que ficou o caso, porque na hora que eu vim para casa, a gente comprou a opção de cor, ficou enrolada, eu não sei, ainda não achei. Mas eu descobri que fizeram já há alguns anos, parece que foi em 2004, uma radionovela com um dos livros meus. Sexo e Destino. Radionovela feita por estrangeiro na zona de Manaus. E eu cheguei lá e comprei meu disco, minha gravação. Tá lá. Tem um monte. Tem lá na Nobel. Eu não sabia disso. Ninguém nunca me falou nada. A Nobel. Mas não é a Nobel que fez. Mas eles estão vendendo. Agora, eu quero trazer. É que eu não sei onde é que colocou. Quando eu for agora no shopping, eu vou comprar um outro. Que eu nem sei se alguém pegou. Aonde? Está lá? Ah, então foi isso. Então foi isso. Que saiu dos eixos. Sabe por quê? É porque na hora que for arrumar, tirar. Não é meu hábito. Você sabe que eu não tenho isso. Então você já viu. Você leu lá e viu que é sexo e destino, tudo? Pois é, eu quero trazer para vocês verem. Está na hora de ir lá e pegar isso. Vai lá e pega para mim. Que assim vocês já vão ver, porque eu gosto do negócio em cima do banco. Vou mostrar o próximo. Agora veja, eu não sabia que havia isso. Faz 4 anos que tem. Como é que é? É o negócio dos seus livros, o que é que você faz? Esse livro, dos que eu recebi com o Chico, é o que vende mais. Ele já vendeu o livro em si, mais de 500 mil de exemplares. É Sexo e Destino. Ele é muito sério nas coisas que tem. Alguém aí já leu, né? Vocês já leram o livro. Então, agora, a radionovela que eu acho engraçado, porque, veja, eu era na radionovela que os caras, quando me viram, rapazinho. Essa não. Eu tenho long play, eu tenho coisas de braille, você está entendendo? Tem outros idiomas, já tive livro pequenininho, desse tamanho, tudo isso. Mas radionovela não, essa é novidade, eu não sabia dessa. Esse ainda não tinha entrado. Outra coisa, já fiz música, a dona levou para a Europa, aquele negócio todo, mas radionovela, não. Como é que negócio é esse? Entende? Então eu achei engraçado isso aí. Agora veja, são as coisas que eu faço fora. Isso tudo alivia a rotina. Vocês estão entendendo? Cristóvão, você está entendendo? A gente não pode ter uma rotina. Tem que mudar. Agora, outra coisa, nessa mudança é bom você ver pessoas diferentes, ideias diferentes, comidas diferentes, ambientes diferentes. É o que eu faço. O shopping, para mim, tem tudo. Outra coisa, eu tenho tudo do shopping. Eu sou um cara organizado, né? Já que a gente está falando. Deixa eu mostrar para vocês quais são os meus spots. Quer dizer, quais são os meus alvos no shopping. L1. As americanas, o mexicano, o bistrô, a conscienciologia, para ver lá os processos. Aqui eu tenho nome de certas pessoas que eu não vou falar aqui para vocês, que eu encontro lá. Aqui, ó, quem quiser ver, leia aí atrás, vocês vão ver como é que é. Agora, no L2, a exposição da conscienciologia e a livraria Nobel. No L3, tem o processo do cinema. Às vezes, se tem um filme mais ou menos bom, eu gosto de ir com a graça, a turma vai e tal. Só para a gente ver, porque é diferente da minha televisão. O cinema é um pouquinho maior que a minha televisão. Então, vocês estão entendendo? Tem tudo aqui anotado. Essa é a minha técnica dos processos. Agora, com isso, a graça mesmo sabe, fala assim, vem cá, não está na hora de você mudar um pouco, que ela vê, né? Com o meu trabalho. Ele aí também vê de vez em quando como é que eu trabalho, a situação toda, como é que é. Professor Valdo. Mas olha, lê aí para nós o que está falando. Como é que é o negócio aí? Viu, Valdo, eu só queria falar uma coisa do shopping, que nós estamos no 7º mês, que nós estamos trocando todo mês a exposição na holoteca. Aí hoje eu fiquei sabendo que tem gente que não sabe que a holoteca está lá embaixo ainda. Não? Não. Agora, o melhor da história da holoteca não é isso não. Vocês não sabem, eu não sei se já te falei. Quando eles foram inaugurar lá os restaurantes lá, que tem um negócio que tem 3 agora restaurantes embaixo, né? E aquele lugar lá é uma arcada, né? Está tudo feito,
diferente. Outra coisa, lá é mais aconchegante, que não faz a barulhada lá de cima. Já foi tudo estudado. Isso. Então, o que se passa? Lá, pelas tantas, eles quiseram colocar uns caras Tocando. E colocaram na holoteca. Aí eles perguntaram assim, mas... Então saíram. Agora, o melhor da história, tem cara que vai andando, o melhor pôster que já fizeram é aquele da holoteca. Então parece que vai seguindo, o cara que quer entrar lá para ver. Está na parede, mano, o negócio é um pôster. Eles até perguntaram, será que a Aquilo holoteca não vai achar impressionante. ruim? Eu falei, não, a holoteca recebe todos, até os músicos. Então eles falaram para você. Agora, eu sei que lá É de sexta-feira à noite que tem a música. É a turma da meninada que estava escrevendo demais no livro. Isso. Então ele chega lá e fala com a turma. A gente ainda não resolveu, mas... Porque o shopping, você sabe, ele é mais frequentado por criança, adolescente. É muito adolescente. Né? Então, aproveitando, nós vamos trocar a exposição na segunda-feira e o próximo tema será sobre o aniversário da cidade de Foz do Iguaçu. 94 anos. 94 anos. Tá muito bom. Os jornais estão trazendo essa notícia todo dia. Mas então, como é que está aí? Radionovela Sexo e Destino. Em cena, duas famílias desajustadas tragicamente e ligadas por sentimentos conflitantes de amor e de ódio, alimentando causas e sofrendo efeitos. Da obra do espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, acontecimentos materiais com a influência dos chamados mortos e todo o esforço dos espíritos de luz. Agora, vê lá embaixo quem é que fez isso, como é que é? Produzido pelo Polo Industrial de Manaus. E, na verdade, aqui, ó, é uma iniciativa do escritor Paiva Neto, com a direção artística... É boa vontade, o cara que é atrapalhado. Ele é bem atrapalhado, assim. E a direção artística de Arlete Montenegro, direitos autorais pertence à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. É a primeira que eu vejo, eu não conheço. Agora, ó, ainda não vi, eu vou colocar lá uma hora para eu ouvir se o negócio está certo, hein? Não, mas é que... São 23 horas, né? Esses DVDs, vídeos, sim, são todos em Manaus. A produção, né, a impressão. Eu sei. Mas a editora é a editora Elevação, que é do Paiva Neto. É a editora dele. Agora, a federação permitiu, porque o negócio deve ser sério. Eles não, isso aí audiobook eles não dão MP3, ponto sem nó. 23 horas de gravação. Agora, veja, 2004, está escrito lá, você leu? Vê ler, acho que é 2004. Tem um lugar que tem. Tem um lugar que tem. Eles falaram. Hein? Esse DVD o senhor achou na novela? Não, eu estava lá e falei assim, Valdo, alguém chegou e falou assim, Valdo, você já viu que seu nome está aqui? Eu falei assim, não, vi. Deixa eu ver o que é. Eu falei, bora, esse aqui é o livro. Aí, então, pessoal, me dá um desses. Bom, vamos comprar. Onde é que está isso? Onde é que você viu? Eu não sabia. Agora, tem um lugar que parece que é 2000 e pouco, 2004. Lateral aí, né? Olha direito. Eu sei que parece que isso não é da agora, não. Já tem algum tempo. Agora, você sabe, eu sou o último a saber aquele negócio do marido enganado. Faz parte disso. Porque você sabe, isso aí tudo a gente doou, né? É a federação, por isso que é que eles têm os direitos autorais. Muito embora agora tem uma lei aí que essas coisas todas podem ir tudo por água abaixo. Né? Mas deixa eu dar uma olhada nela, talvez eu vou saber aqui o que é que está falando. O processo todo aqui. Não, está falando de lei aqui de 98. Né? Tem na Nobel. Sei não, mas está fechado. Eu só sei que foi a conversa lá que falou, não, isso aí parece sair em 2004. Alguém falou. Agora, ó, são 3 CDs totalizando 23 horas de gravação. Isso aqui é o chamado audiobook, você sabe, né? É esse aqui. Agora que o negócio é brabo, é. Eu vou olhar, depois eu falo para vocês se vale a pena. Vocês não devem comprar nada disso, não, porque eu não sei se vale a pena. Professor, a Federação Espírita, quando se deu a essa empresa, né, ela não comunicou nada ao senhor? Não. Ou outras obras? Não, eles não comentam nada. Agora, escuta, Sexo e Destino tem quase 50 anos que eu já dei os direitos autorais.
É definitivo e irrevogável. Outra coisa, na federação eu tenho ao todo 18, parece que são 18 livros. Tem 11 com o Chico Xavier. Tudo da federação. Uma outra coisa, só esse livro aí, O Sexo e o Destino, são mais de 500 mil de exemplares já vendidos. É fácil de ver, é só pegar que aí na Mega Store tem esse livro. Você olha lá que tem o total das edições. Agora, eles não têm nada disso não. Eu compro os livros. Desde que eu doei, eu já dei muito desse livro para os outros. Tem um deles que eu já dei demais para as pessoas. Para certos doentes, por exemplo, mãe, certas coisas, tem um que nós mesmos fizemos, que é a edição muito pequena, restrita, de coração para coração. Tem um outro que o povo estudava, que é Técnica de Viver. Agora, tem vários desses que eu comprava para dar. Até hoje ainda tem, né? De vez em quando eu dou um ou outro, para a pessoa saber. Igual, por exemplo, o Cristo Espera por Ti. Mas o Cristo Espera por Ti já era a editora que a gente criou. Eu já não mandei para lá, para a federação, que lá dava problema demais. Tem livro desse que eles faziam censura na situação. Isso era ruim. Já, né? Agora, o Sexo e Destino é muito interessante ver, é o problema do assédio, que é descrito lá. Entende? O processo de álcool, o problema de assédio, a situação como é que fica, a semi-possessão. A pessoa lendo, ela vai começar a entender isso mais. Ele é bom por causa disso. Professor, sim. Esse livro eu já li faz tempo, para início da pesquisa sobre sexo, porque eu não vi o curso do senhor, não tive a oportunidade de assistir. O senhor ampliou mais a nível intrafísico no seu curso? Houve uma abordagem assim, condizente com esse livro? O livro da sexomática era rasa quarteirão para liquidar com o assunto. Eu tinha 99 temas e não escondia nada. Pra você ter uma ideia, eu fiz um museu de horrores. E eu dava um museu de horrores, que era um álbum. Eu tinha mais de um álbum. Mas tinha um álbum que chamava Museu de Horrores. Não tem vontade de publicar para nós que não tivemos a oportunidade? Não. Isso aí é para chamar vocês. Se eu não tivesse feito esse sexomática, não teria reunido o povo do Instituto. Sim. Porque os assediadores vêm através do sexo, ainda mais com a nossa base no Rio de Janeiro. Não é fácil. O povo tudo pelado. Você está falando em consciência aqui, o povo está passando pelado na rua para ir para a praia. Então, não é fácil. Então foi apenas o início. O carnaval, o diabo. Então, teve assim, mas assim... Não, eu só dei curso durante 15 anos. Esse curso. Eu dei... Agora, no Brasil e no exterior. Agora, eu devo ter dado mais ou menos, só esse curso aí, uns 40 vezes, no mínimo. Agora, total de curso, palestra, essas coisas minhas, são mais de 1000. Agora, só de curso básico são mais de 300 diferentes. Eu tenho uma listagem dessas coisas. Então. São muitos anos mexendo com isso. Agora, quando eu comecei com o Instituto, foi no Centro da Consciência Contínua, eu comecei a fazer estatística para ver o negócio todo. Foi por isso que eu fiz esse levantamento das 17 mil pessoas, tudo isso. Agora, por exemplo, você pensa bem, de palestra, conferência e curso, mais de 1000. Agora, só de curso, a última vez, que faz muitos anos, eu fiz o levantamento, tinha mais de 300 com temas diferentes. Tá certo? Sim. Outra coisa, meus cursos tinham no mínimo 6 horas de duração. No mínimo. Isso no fim, porque no início eu tinha que dar até mais. Até o povo entender. Você lembra? O negócio tinha que emendar. E outra coisa, o curso de heterocrítica, vocês sabem que eu cheguei a dar com 6 dias. 6 dias um curso. Agora, esse aqui não, esse é o maior deles. É o curso não, um curso, porque esse é diário. Esse é para chatear mesmo, é para dar uma marretada na cabeça de vocês. Esse aqui. Foi. Tem uma opção de coisa dessa. Agora, ó, nunca teve muita gente, não. Palestra, o máximo que eu tive aí no Brasil, com essa história toda, foram 1.600 pessoas. Mais de uma vez. Agora, curso maior que eu já dei, foi 550 pessoas.
Não. É o curso sobre reencarnação. A técnica da série X. Aquilo, o povo estava tudo doido para saber os negócios. Eu analisei os negócios a partir do nosso amigo lá, o francês. O Notre Dame. Né? O senhor falou que o senhor deu esse curso para chamar o pessoal, trazer o pessoal, né? Os intermissivistas. Não é. Para desassediar a parte básica, porque senão ninguém ia aparecer. Aqueles que apareciam mais doidos julgavam o povo. Isso tudo aconteceu. Entendi. Os caras começavam a fazer grupo, daí a pouco um roubava a mulher do outro, dava um diabo, pronto. Tudo ia embora. Cadê a conscienciologia? Não tinha mais nada. Agora, tudo isso aconteceu. Eu não vou falar nomes nem nada. Esse povo sumiu. Tudo vai dar trabalho para a gente. Nós temos que encontrar depois que dessomar. Quando o senhor começou a fazer os cursos da teoria dos serenões, isso daí foi para fazer o quê? Não, a teoria dos serenões já estava dentro do contexto. Mas a coisa mais séria não é esse. É um curso chamado Curso Avançado de Conscienciologia. Esse eu dei anos também. E esse era o mais bravo. Esse aí eram 4 aulas. Você lembra disso, né? A auto-organização era o primeiro. Se não fosse a gente, vocês não estavam aqui. Fala a verdade. Alguns de vocês estão aí por causa disso. É verdade, não é? Que é uma zona, né? O povo hoje fala é zona, né? Isso é uma zona. E é uma zona que não é a zona boêmia. Essa aí é pior. É a zona da bagunça. O negócio é muito pior. Professor, o senhor considera que essa área, por exemplo, da sexomática, tem que estar muito desassediado para fazer uma pesquisa? Não, muito desassediado você não acha isso. Não. Tem que estar desassediado light. Mas tem que pelo menos pensar em desassédio. Se já começa assim, já é melhor. Agora, isso de estar muito, não existe isso. Não dá para vulgarizar, não dá para disseminar, não existe isso. É muita gente perturbada. Eu vivo falando aqui no processo da fantasia sexual por causa disso. O povo erra muito nisso ainda. E outra coisa, você com o processo de energia e óleo pensando, você capta tudo, né, do ar. E o que você pensar, eu já vi disso. Eu fiz pesquisa de sexomática, quando eu deixei o movimento espírita, perguntaram para mim o que eu ia fazer. Eu disse, eu vou estudar a consciência. Agora, para isso, eu tenho que melhorar as minhas abordagens em matéria de economia, que eu não sei como é que vive uma pessoa rica, uma pessoa que tem disposição, que eu estou só mexendo com o pobre. Eu preciso saber as outras faixas e segmentos da sociedade. Para isso, então, eu tenho que estudar muito sexologia, porque eu estudei odontologia, estudei medicina, mas não estudei nada sobre sexologia para valer, porque eles não ensinavam isso na escola. Era muito pouco. Eu quero estudar com profundidade. E eu também não tinha oportunidade de ter. Minha vida do jeito que era. Eu li muito, né? Quer dizer, acho que esse foi um dos motivos, que a hora que me convidaram, né, para ir para Hollywood, eu fui para ver. Ela muito como psicóloga, né? Mas eu acho que ela não tem nada a ver. Agora, quer estudar sexologia? Vá, por exemplo, a Hollywood, Califórnia. Acabou. Não é ir na zona boêmia daqui ou qualquer lugar, não. Nem ir no cassino tal ou qualquer coisa, não. É Hollywood, porque lá é o sexo que eles pretendem ser fino e cheio de solércia, entende? Cheio de, vamos dizer, aonde um pingo já é um discurso. É um processo sério. Agora, com isso, eu tive uma visão muito maior da qualidade sexual da Terra, né? Meu processo é isso. Então, aí eu separei 99 temas. Aqui, ó, eu separei 99 temas para estudar. É porque deu. Foi deu. Eu tinha feito mais ou menos para fazer uns 150. Aí eu cheguei à conclusão, não, com 100 vai dar dentro do horário que eu falo. Aí eu levei para 100, depois fui, mas aí ficaram em 90. Porque uns puxavam outros, você está entendendo? Tem assunto difícil. Agora, eu fazia isso na ordem alfabética. Então, um dos primeiros era aborto, é o que dava mais problema. Até hoje nós estamos brigando com aborto aí no Brasil. Professor, se não resolver bem isso na intrafisicalidade, se eu ver, por exemplo, na Baratosfera, os livros, que são, tem vários livros que são
mediunicamente trazidos, né? A questão do pedofilia, toda essa questão são mestres, né? Que estão na baratrosfera inspirando, dando inspirações para... Tem inspiração de tudo que não presta. Pois é, então acho que tem que se resolver aqui, né? Então, eu acho que é um tema que é difícil, precisa estar muito preparado. É um assunto sério. É Você muito veja bem, sério. no século XX, um dos caras que mais fizeram pesquisa foi o Freud, baseado em sexo. Senão não teria tanto. O Freud passou... Até hoje ele é baseado, não tinha repercussão. Passou por perto Agora, o pior da história é isso. O pior da história é comigo. O que é que eu sofri com essas coisas? A primeira vez que eu fui falar claramente sobre sexologia foi num grande congresso que tinha parapsicólogo, tinha todo mundo. Um cara levantou e falou assim, não, o Valdo está apelando para o sexo, para falar as coisas dele. Eu falei assim, estou apelando sim. E apelando para uma pessoa igual você, que não sabe fazer a prioridade dos assuntos, nem ver isso. Você domina bem o sexo ou você tem medo dele? Por que você é contra o sexo? Isso assim, publicamente. E ó, fui marretando. E comecei a falar, e todo mundo ficou calado. Ninguém quis entrar em polêmica nenhuma comigo. Hein? Não, era um cara que estava defendendo muito a parapsicologia dele, com as coisas todas lá, mas que queria colocar os assuntos dele. A hora que eu entrei com aquilo dominou a Assembleia. Ele falou assim, não vai ter chance para eu falar. Então aí ele entrou. E eu falei isso tudo claro, na cara deles. Então, ó, tá assim. Tinha umas 300 pessoas. Nós temos assim dois, assim, digamos assim, parâmetros, né? O Freud, que ficou na superficialidade, na materialidade, o Jung, que foi mais profundamente, mas entrou na questão da religiosidade, né? Então aí se perderam, né? Mas tem mais, né? O processo da bibliografia sobre sexo ela é extensíssimo. E outra coisa. Obrigada. Existe o erotismo, existe a pornografia, isso tudo está aí dentro. E a gente não pode deixar, tem que esclarecer isso tudo. Agora, gente, pode ser feito um paralelo entre o dia matemático, uma possível década matemática. Hoje está me parecendo um dia matemático. Isso é para ele. Tá certo, tá certo. Agora, veja, uma década matemática é a hora que a pessoa vai chegar na terceira idade ou na quarta idade, que as suas coisas vão ter tudo já assentada. Aí pode ser. Sob certo aspecto, eu estou vivendo essa década matemática na minha vida. Atualmente eu sou mais lúcido, tenho mais recurso, tenho melhores assessores, entendeu? Tudo melhor que tudo que eu já passei antes. Eu estou com tudo e não estou prosa. É por cima da carne seca, não é assim que eles falam. Fale mais sobre a pessoa de vez. Como evitar que o recolhimento íntimo se torne uma viagem na maionese? Eu não entendi aqui, pessoa de vez. Você falou aquele lá do holopensene saturado, isso, o verdolengo, de vez e uma... Isso, é o de vez que a pessoa está querendo saber. Ela quer saber de vez é o seguinte, é a hora que a pessoa está entre aquele que é totalmente chucro e o outro que está super maduro. Então ele está de vez. Por exemplo, uma banana para você comer, ela está muito madura, a hora que ela fica amarela e começa a dar umas manchas pretas. Agora, por exemplo, a de vez é a hora que ela começa a ficar amarela numa ponta. Não é assim? Agora, a verdolenga é aquela que é verde mesmo. A banana está toda verde e dura. Você pega, ela tem cica, ela é astringente. Você vai comer, ela pega a sua boca. Amarga, é chata. Então, isso aí é que é a diferença. Então, existe a pessoa de vez. E existe a pessoa madura. E existe a chucra. Por exemplo, uma boa parte de jovens, muitos jovens, são chucros, que são inexperientes. Tá certo? Tem uma boa parte de adolescentes que já são de vez. E tem muita gente que é maduro já na real idade, ou os veteranos da vida, na terceira idade em diante. Comente o livro do Chico Ivaldo, Vereda da Verdade. Foi o mesmo esquema ímpar da evolução de Deus. Primeiro, Vereda da Verdade, eu não recebi, Chico, nenhum livro desse. Arranja que é outro título. Esse não é comigo. Não lembro de ter recebido esse livro. Não. Deve ser outra coisa. Eu não sei o que ele está falando, porque está uma opção de coisa de verdade. Mas Vereda da Verdade, eu não.
Não tem nada que dizer. Estuda aí que é outro livro. Depois você torna a fazer outra pergunta, tomorrow. Né? É melhor. Mas olha, pode falar. Ali na exemplologia, o senhor colocou os 2 tipos de década. Tenho uma dúvida em relação... Quando houve uma década mais estacionária, né, e houve muitas falhas aí, vamos dizer, em várias linhas. Na próxima década, se a pessoa consegue ficar mais prolífica, ela deve buscar sanar todas aquelas falhas ou partir daquele momento ali para outras coisas? Não, ela deve ver o prioritário. Isso aí não é bom tirar conclusão nenhuma por aí. Ela tem que ver aquilo que ela pode fazer. A gente não faz aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que a gente consegue. Então ela tem que ver o prioritário e ver o que é que vai funcionar em favor de todos. Quanto mais abrangente seja a assistência, mais prioritária ela é. Você entendeu isso? Então, não siga por aí, não, que ainda não é o ideal, né? O ideal seria ter uma cosvisão mais ampla para ver o locus, para ver o megafoco dentro daquele momento evolutivo. É isso que importa. Que vai ajudar mais pessoas. Vai ajudar mais gente, o resultado vai ser melhor. Uma outra coisa, na hora que você ajuda mais gente, você vai ter mais assistência de função. Um amparo. Entendeu como é que é? Porque aquilo amplia, você se predispõe. Nós chamamos isso de conceptáculo. Você se tornou um conceptáculo de recepção, de inspiração, de intuição, de energia. As centrais extrafísicas, na verdade, pode ajudar. A de energia ajuda, a da fraternidade envolve você. Você está entendendo? Esse que é o caminho. Você quer falar, ô Jarbas? Pega aí o telefone. O telefone. Quando o senhor está mencionando, agora eu vou morar na CPU. Aí eu falei, o Valdo está criando um neologismo aí, uma nova acepção. Agora a CPU é Consciousness Processing Unit. CPU agora... Daqui a pouco ele vai fazer o .org, né? Faltou só o .org. Não, mas veja, não seria o máximo bancar o Tron? Você já viu o filme Tron? Eu quero entrar no Tron. Quando saiu o Tron, eu peguei para mostrar para o Arthur, etc. Eu vi o Tron com calma, para ver, para assim, é isso aí que eu precisava. Professor, na estrangeirismologia, quando você coloca o turning point da 3ª década da vida humana, o que você enxerga que é entre os 35 e os 36. É a hora que você passa do preparatório para o executivo. É nesse sentido. É o período, tá certo? Tem lógica? Sim. Mas o problema é esse. Eu aqui, tudo tem sua razão de ser. Vocês já viram até agora, eu nunca coloquei nada que não tivesse sua razão. Eu não estou dando ponto sem nó. Cuidado comigo. Professor, a gente poderia dizer assim, como um resumo aqui da conscienciometria e da aplicação dessa técnica aqui da década na Recim, seria você olhar o que você fez na última década, o que você pode fazer na próxima década e utilizar esses contrapontos, essa análise mas toda. A coisa mais séria é ver o que você errou. E outra coisa, às vezes não é bem um erro, não, mas às vezes é só omissão deficitária. Isso aqui é o ruim. Numa década ficam vamos dizer, as exclusões que você deixou no passado, elas ficam muito evidentes. Em 10 anos aparece mais. Aquilo que você não dá para esconder. Aquilo que você poderia ter feito e não fez. Aquilo que... Pois é. E outra coisa, tem coisa que passou batido, não deu. Observa o que é que você deixou para trás em 10 anos. Agora, nós estudar uma década aqui é muito importante. Tem muita gente aqui que trabalha comigo faz mais de 2 décadas. Isso é muito sério. 2 décadas. Hoje tem que ver se essa segunda está melhor do que a primeira. Ô, Marcos, pessoal... tá ou não está? Então tá. E hoje tem pessoal de 20 anos acompanhando, 15, 10, 5, né? Pois é. Mas esse, por exemplo, igual o caso da Marta, que eu estou pegando aí para J. Cristo aqui, para Cobaia. Ela mesmo sabe disso. E mudou. A coisa mudou. Agora, a primeira década, às vezes, é da choradeira. A segunda já começa a trabalhar. Na terceira é a redenção. É a redenção. Não, é assim aqui, ó. É assim. Não, a primeira... Não, mas a primeira é da choradeira, tá certo? Não é isso? Vocês já notaram a primeira aqui da choradeira? Não? Vocês entendem disso? Sabe o que eu estou falando? Preciso explicar?
Negócio de choradeira é um negócio sério. Mas olha, quem é? Ixi, é o casal. Para o ímpar. Só para confirmar essa pergunta da Thaís, da estrangeirismologia, quando o senhor fala o turning point da terceira década, você está se referindo à fase preparatória, à fase executiva, não? É isso que eu falei. Mas aí, não seria a quarta década? Porque Não. Não? Porque É de a terceira. 35 para 36 já está na quarta Não, mas década. começa, a pessoa tem que ver na terceira. É na terceira. É na terceira? Ah, tá. Na contrapontologia, na página 27, no item 2, fases, aí o senhor menciona a fase preparatória da Autoproex até a metade da quarta década da existência, isso. certo. Aqui tá aí eu já certo. estou falando já o fim da quarta década. Agora a terceira, escuta, por que é a terceira? Você ainda não pensou nada? Não tem nada que vem na sua cabeça? Não, porque a terceira Não. década começa com 30. Não, ela tem uma coisa seríssima. Qual que é? Eu não falei, eu só falei ali para chegar lá, que é o caminho. O que é? São os 26 anos? A maturação, 26 anos, a maturidade biológica é uma coisa seríssima, é a base de tudo. É maturidade biológica. Aí Você está entendendo? Agora veja, é aí que começa o preparatório. Então, por exemplo, eu não quero dizer que a pessoa vai esperar aos 35 para ela começar a execução. A turma da exec já começa isso, às vezes com 27, com 28 anos. Tá claro agora. A Muda maturidade tudo. biológica. A ideia, pelo menos, a intenção foi essa. Na fatologia, na quarta linha de cima para baixo, é o decênio respirando oxigênio. O decênio respirando oxigênio. O que é essa ideia aí? É uma vida que você tem respirando oxigênio aqui. O que você fez com isso, com esse corpo aí? Nessa vigília física, o que você fez? O corpo fora. Você tem um decênio. O que você fez? É muita coisa, é muita respiração. Já pensou quantas respirações e expiração você não fez? Você está aproveitando isso? Quer chamar a atenção é para o processo. Os pulmões. O que vocês estão fazendo com seus pulmões? Tem gente que está só servindo para xingar. Entende? Mas na hora que o senhor, assim, sobre a estilística, né? Na hora que o senhor pensou nessa ideia, existe aqui uma coisa... Isso aí é que vem. Porque essa ideia está com um jeito de ter, assim, uma questão de forma, N, oxigênio, veio alguma ideia assim, tem de várias, forma, né? né? Aí tem várias. Se você for notar, tem várias coisas esquisitinhas. Mas tudo tem sua razão de ser. Essa aí é terrível, né? O decênio respirando oxigênio. O que você fez em 10 anos? Você está respirando oxigênio sem parar. O fole está trabalhando para quê? Todo fole tem que ter uma utilidade. O que há? É isso? É isso? Você viu? Não, pois é, mas eu também eu ajudava meu pai na prótese. Você está entendendo? Para fazer o processo, mexer com o ouro, purificar o ouro, tudo tinha, processo de fole. E tem as bufas, que lá tinha mufa mesmo, do jeito que o povo fala, que é o processo de encaixar as arcadas. Tudo isso, eu aprendi isso quando era pequeno, meu pai. Na sala de prótese. E outra coisa, a gente usava o bórax, pegava o bórax assim, colocava em cima do ouro e vinha com maçarico. Você está entendendo? Aquilo purificava o ouro. O ouro velho ficava puro, mudava os quilates do negócio. Tira as excrescências, os metais. Liga, né? A liga fica mais pura. Menos. Fazendo analogia, então, de todo um processo, né? De depuração. Depuração. Agora, veja, é a purificação do ouro. É a evolução, né? Então, era isso que a gente fazer falava essa associação. Lá. Tinha essa estamos metáfora. usando o nosso soma vamos jogar o bórax no cara. Agora, o bórax não é nada, o problema é o maçarico. Bota fogo nele. Bota fogo. É purificar. E outra coisa, ia purificando tudo, você sabe.
tinha aqueles Um negócios... caldeamento, né? Tinha aquela peça refratária para segurar o ouro, a situação toda, e depois tinha também o problema para fazer a centrifugação, centrifugador. E ali saía direitinho a peça já preenchida. Entende? É interessante, né? Analogia com a consciência. Agora, a prótese e a odontologia explica essas coisas todas. Isso é perfeito. Mas então... No caso, a última década do século passado foi a década do cérebro. Foi a primeira vez que me chamou a atenção que a ciência fez esse esforço de todas as áreas, a neurociência, para estudar o cérebro. Agora, antes disso, tinha alguma ideia de fazer década assim? Eu não tenho informação disso. Tem, mas eles olhavam mais, porque isso aí é muito antigo. O processo mais é político, né, Roberto? E não é bem década, quase sempre é o quinquênio. Então, esse quinquênio que tem, por exemplo, a Rússia tinha quinquênio disso, daquilo. Agora, o Juscelino Kubitschek tinha os 50 anos em 5. Você está entendendo? Eles gostavam mais do quinquênio, que o povo entende mais. A década, o povo já pensa que é muita extensão, é o dobro disso. Então, eles evitam. Mas agora, do ponto de vista político, sempre teve. Agora, outra coisa, do ponto de vista histórico, na historiografia, a década tal, isso é muito usado há muitos séculos. Isso é antigo. O pessoal fala na cultura também, os 80, os 90, 70. O pessoal refere como pontos. Agora, de vez em quando a pessoa uma vez que eu trouxe um livro aqui que o cara falou errado. A década. Ele falou errado. Ele falou com redundância. Tem que saber mexer com isso. Entende? Hoje eles gostam de falar assim, na década de 60 do século passado, está certo se falar isso. Mas os caras aí não estavam falando, eles fizeram uma redundância. O que tem, Youssef? Você está segurando só, não vai falar nada? Tá. Você. Na definição, você faz referência ali à discriminação cronológica da historiografia pessoal geral. A minha pergunta é, você faz a diferenciação da historiografia com holobiografia? É sinônimo ou não? E se não for, qual é a diferença? Não, com referência à pessoa, você pode pôr como sendo uma história pessoal, é a biografia dela. Seria sinônimo. Mas, por exemplo, do ponto de vista geral, a historiografia, ela pega mais coisas. Outra coisa, aqui, se eu quisesse, eu poderia pôr outra coisa também. A pessoal, regional, geral. Você está entendendo? Isso tudo é periódica, tem uma opção de coisa que você pode pôr. A história tem muito nome. E tem muita titularidade. Você pode dar muitos títulos na situação, pode especificar. Agora, a história regional, por exemplo, às vezes tem. As cidades todas têm uma história regional. São os livros que a pessoa escreveu a respeito de Foz, por exemplo, agora, 94 anos, essa coisa toda. É historiografia. Então vem o pioneiro, né? Aquele que começou, o que tem? Tem as fotos. É um processo histórico. Agora, onde a gente vê mais esse saudosismo enorme é lá naqueles programas da Globo, que fala sobre o problema do interior, que vai lá, que vê isso. Então a pessoa dá um valor enorme para aquela salinha, que aquilo reuniu durante 50 anos o material todo ali da área. Para eles aquilo é importante, historicamente falando. Para as crianças que nasceram lá, para a pessoa dar também valor para a identidade, a cidadania e a localização que ela nasceu. Então, isso tudo tem sua razão, né? Agora, a historiografia aí, 10 anos consecutivos. Esses 10 anos consecutivos é que é o chato. É um depois do outro. Que é o tal negócio do fole que eu estou falando. Que outra coisa, a vida, ela passa rápido. Se a pessoa não abrir o olho, ela perde tempo no futuro. Eu escrevi bem aí, as décadas passam rápido, as realizações não aparecem. A pessoa vai empurrando, vai levando aquilo, pensa que é rápido, não é nada. Gente, a vida é mais rápida do que a gente pensa. Os jovens todos deviam pensar nisso. Sua juventude vai acabar muito mais rápido do que você está pensando. Fica aquele monte de planos. A pessoa não fez, quando ela vai fazer já não tem mais o cabimento, não tem mais a ajuda, não tem mais nem infraestrutura pessoal para fazer isso. É um senhor problema. Mas tem uma série de condições.
Eu quero falar para vocês que no domingo, ou seja, depois de manhã, quer dizer, depois de manhã, é nicho da neo-ideia. Hoje nós temos 11 temas. Agora, vou repetir uma coisa aqui séria. Se fosse no normal, viu, Everton, eu ia mudar os 10 novos agora para terça-feira. Como nós não vamos mudar, nós vamos esgotar esse, não vai ter aquela listagem essa semana. Tá certo? Você já fica sabendo. Então, são 11. Agora, amanhã não tem nenhuma eleição, mas no domingo tem. No domingo vão aparecer só 10. Na terça-feira só 9. Na quarta só 8. Por aí vai, tá certo? Vocês já ficam sabendo. Não, agora, aqui, todos vocês vão ser atendidos. É uma questão apenas de alguns dias. Agora, eu queria só perguntar uma coisa. Alguém fez alguma revisão, alguma coisa? Quer dar alguma opinião? É de dias, não é de décadas. É verdade. Me conta, quem é que vai anotar? É você? Não, aí, é você. Verbetes novos. Melim, objeto ajustado, trabalho antelucano. Verbetes antigos. Incivilidade, localização, operação, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Gente, eu gostaria de dar um recado pela repreendência, só lembrando que amanhã nós vamos ter uma aula aberta com a professora Itsu Konishi sobre abertismo consciencial e todos estão convidados. É lá na repreendência das 15 às 17 horas. Obrigada. Eu não vou mais. Ganhou Melim com 14 votos.